Comece a se mexer. Arruma seu quarto, arruma sua casa. Pô, eu não tô querendo fazer nada. Cara, vai sem vontade mesmo. Começa a arrumar seu quarto. Muito bom dia, como é que você tá? E aí, beleza? Muito bem. O assunto de hoje é um pouco delicado. A gente vai falar sobre o que a gente mais resolve aqui no consultório. E eu não vou contar a história de ninguém além da minha própria. Que foi assim que eu cheguei aqui. Foi assim que eu vim pra cá. Foi assim que eu entrei na carreira de psicoterapeuta. De entender um pouco mais, uma busca que não acaba nunca, inclusive, para entender quem nós somos e o que nós fazemos e como a gente funciona. E que eu acho que nunca vamos descobrir, mas a gente continua. Não tem essa de final. Acontece o seguinte, com a minha experiência dentro da clínica, eu entendi que todos os eventos que levam você a essa tristeza profunda, essa falta de vontade de viver, elas são resultado de algo que aconteceu na sua vida externamente. Algo se apresentou no externo e isso fez com que você trouxesse algo para o interno que você não consegue lidar com aquilo, certo ou não? Entenda o seguinte, alguma coisa aconteceu externamente e pode ter trazido algumas recordações, lembranças, sentimentos que você não sabe nem de onde veio. Como que isso acontece? Leva essa informação. Até os nossos 6 anos de idade, nós não temos filtro. Tudo aquilo que nos é apresentado, a gente coloca dentro de nós como verdade, certo? Dito isso, imagina que uma criança passou por uma situação com seus 4, 5 anos de idade. 3, que seja. Que foi no meu caso, eu acho que tinha uns 3 anos, mais ou menos. E passou, beleza. Continua a sua vida, tudo normal, tudo indo muito bem, perfeitamente tranquilo dentro da sua vida, até lá seus 30 anos de idade. E aí acontece um outro evento que traz à tona todo aquele sentimento que você teve com 3 anos de idade. Porra, mas isso não é possível. Pois é. É raro, mas acontece muito, sabe? É mais ou menos isso que acontece quando a gente entra naquele estado que a gente não consegue explicar. Naquele estado que a gente fica completamente perdido, desorientado. 2 eventos aconteceram para que isso se instalasse dentro de mim de uma maneira muito forte. O primeiro deles foi quando eu me formei em Direito e eu vi que não era aquilo que eu queria da minha vida. A partir do momento que eu vi, porra, se é isso aqui, o direito, que eu fui lá, experimentei, se é isso eu não quero. Então a minha energia baixou mais do que já estava baixa. Por quê? O evento anterior a esse foi quando eu tive contato com meu pai. Eu fui criado só com minha mãe. E aí aconteceu que quando eu conheci meu pai, eu baixei a minha guarda. Como assim? Vamos dizer, já eu volto nesse assunto. Guarda essa informação aí que já eu volto. Acontece o seguinte, que antes desse evento, eu sempre trabalhei muito. Eu trabalhei desde meus 13 anos de idade. Eu trabalhei primeiro na feira, depois eu trabalhei entregando panfleto, e depois eu fui trabalhar num sebo. Enfim, eu fui trabalhando incessantemente. E eu nunca imaginei que alguém ou algo me devia. Alguém ou alguma pessoa ou o mundo me devia nada. Hoje eu entendo que essa é uma das coisas que eu mais trato no consultório. Que é quando você acha que o mundo te deve alguma coisa, que você é uma vítima das coisas que estão acontecendo com você. Eu só experimentei esse estado após os meus 30 anos. Não, você tá de sacanagem. Não, eu tô falando sério. Por quê? Porque antes disso eu não conseguia conceber, eu não conseguia entender como que as pessoas viviam dessa forma. Na verdade, eu nem sabia que as pessoas viviam dessa forma. A partir do momento que eu senti isso, que eu pude olhar para as outras pessoas e entender o que elas estavam sentindo. Como assim, Frazão? Do que você está falando? Eu estou falando o seguinte. No consultório a gente trata de 3 formas. Na verdade, a gente trata para uma forma. A gente quer chegar em um resultado. Qual o resultado que a gente espera quando você vai para o consultório? É de deixar você preparado para fazer o que tem que ser feito. Certo? Você pronto para fazer o que tem que ser feito. Você passar de fase. A fase do afago, onde você olha para as pessoas, onde você olha para o mundo e acha que ele te deve alguma coisa. Não, não te deve nada. 2. A fase do provar que é capaz, que essa é a fase que eu vivi muito tempo da minha vida. A maior parte da minha vida, desde que, sei lá, dos meus 13 anos de idade, ou mais ou menos que isso, era provar que eu era capaz.
Era uma constante provação, eu comigo mesmo. Sempre buscando mais e mais, sem querer a ajuda de ninguém. E a gente sabe que isso não funciona. É uma fase boa, é uma fase bem legal, mas não funciona. A gente precisa chegar na fase do fazer o que tem que ser feito. E voltando a esse outro estado, voltando àquela informação que eu pedi para você guardar, é o seguinte: a partir do momento que eu passei a ter contato com o meu pai, quando eu baixei a guarda, eu passei a acreditar que algumas coisas iam acontecer como se alguém me devesse alguma coisa. E adivinha quem eu estava achando internamente? E eu garanto para você que isso eu não pensava no meu consciente, e sim no meu subconsciente. Como se eu estivesse esperando pelo meu pai, como aconteceu aos 3 anos de idade. Que eu lembro, essa imagem ainda, hoje ela não me dói mais, mas antigamente, sempre que eu a visitava, eu me doía. Eu conseguia encontrar essa imagem dentro de mim, que era uma criança, eu, com 3 anos de idade, sentado na porta de casa esperando o meu pai. E eu passei muito e muito tempo lá esperando. Na verdade foi um dia inteiro, era um dia de sábado. Eu vesti a minha melhor roupa pela manhã, fui para lá e fiquei esperando o dia todo. Almocei lá, jantei lá e dormi lá. Quando minha mãe foi lá e me buscou, me pegou no colo e disse: meu filho, ele não volta, ele não vem. Não, ele não volta, ele não vem, ele não vai vir. E aquilo, imagina isso para uma criança, pô, foi muito triste. E parece que a partir daquele dia, eu comecei a querer me virar sozinho. Pô, você tinha 3 anos, pois é. Até onde eu me lembro, antes de eu ter esse contato maior com meu pai, eu me virava muito bem sozinho. Sem problemas e sem querer ajuda de ninguém. É como se fosse eu contra o mundo, o que é um vacilo gigantesco, a gente sabe disso. Mas funcionou muito bem. Até que, a partir do momento que eu comecei a ter contato com ele, eu comecei a baixar a minha guarda e passei a ser mais dobrável. Passei a ser mais dodói. Essa é a palavra. Comecei a ser mais dodói. E como se alguém me devesse alguma coisa. E na verdade a gente sabe que isso não funciona. E preste atenção. A gente passa dentro do consultório da fase do afago para a fase do fazer o que tem que ser feito, certo? É na fase do provar para si mesmo, que vem depois da do afago. E eu passei e voltei para a fase do afago. Então entenda, esse ciclo, ele não necessariamente segue uma ordem. Então quando você quer entender, sair daquela situação em que você está, uma grande coisa é você ter pelo que lutar. Você descobrir pelo que lutar. Eu vou contar só uma pequena história da minha mãe para você entender o que é saber pelo que lutar. Certa vez eu cheguei em casa e minha mãe estava na cozinha muito, muito triste, chorando. Nessa época eu trabalhava na aeronáutica, tinha entrado há pouco tempo. E ao ver minha mãe naquela situação, eu tomei aquela dor para mim e pensei, isso não vai mais acontecer. Primeira coisa que eu fiz foi perguntar a ela, o que está acontecendo? O que foi? E ela não querendo falar. E aí, até de tanto insistir, ela disse que estava triste porque, pô, ela veio carregando sacolas muito pesadas, porque a distância de onde ela mora para onde ela pegava o ônibus era bem distante, e a gente não tinha carro. E ela estava muito triste com isso, não era a primeira vez, isso aí acontecia várias e várias vezes, mas naquele dia ela estava muito triste. Então eu peguei aquilo lá para mim e falei, vou comprar um carro. E aí, as minhas forças, todo o meu direcionamento daquele dia em diante era para comprar esse carro. E logo, logo eu consegui comprar. Eu acho que com 3 meses ali eu já consegui comprar. Isso é fazer algo além de você mesmo, entende? Então, para que nós possamos conquistar as coisas, a gente precisa de algo a mais do que aquilo que a gente está fazendo. É como se o fim das coisas não são em si mesma. Você vai trabalhar para quê? Para ganhar dinheiro. Você vai para a faculdade o quê? Para ir trabalhar. Você vai para escola para quê? Para ir para a faculdade. Então, é uma série de coisas. Não existe o fim em si mesmo. Então, quando você resolver que você não quer mais sentir-se assim, existem atividades, existem maneiras de você resolver isso. A minha, lá no consultório, é uma, mas existem várias e várias maneiras. Você pode passar por cima disso. Faça pelo seu pai, faça pela sua mãe, faça pelo seu filho, mas faça alguma coisa.
Comece a se mexer. Arruma seu quarto, arruma sua casa. Pô, não tô querendo fazer nada. Cara, vai sem vontade mesmo, começa a arrumar seu quarto. Sem vontade mesmo, começa a arrumar sua casa. Começa a jogar tudo que tá quebrado fora. Tudo que não lhe serve mais. Toma banho. Se mexa. Mesmo sem querer fazer, mas eu não sei. Então, eu te garanto que quando você sair dessa, você será muito, muito feliz. Porque eu já passei por isso, eu sei exatamente o que eu tô dizendo. Que depois que, quando essa tempestade passar, aí sim vem a bonança. Tô eu aqui falando pra você. Antigamente isso seria impossível. Hoje eu não ligo. Por quê? Porque eu aprendi muita coisa nesses anos pra trás. E eu queria te convidar a fazer parte disso. E se você chegou até aqui, até esse final, se inscreve no canal, dá um like aí, porque ajuda a gente aqui. E vai ser muito bom fazer essa caminhada com você. A gente sempre vai estar postando coisas aqui para o seu engrandecimento, para que você melhore. E eu melhore junto com isso. Que nós possamos ir juntos nessa. Beleza? Um abraço.